informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Hoje, na condução dos trabalhos, tem aqui o Major João Marcelo, que é piloto do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, e dois ilustres convidados, o Coronel André Luiz Stein e o Major Diogo Caetano de Souza. O Coronel André Luiz Stein, que é o atual comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar, e o Major Caetano, que é o comandante do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar, correto? Nosso BPRV. Muito bem. Gostaria de começar então a nossa conversa com os senhores nos falassem sobre o ingresso na Brigada Militar e suas trajetórias na instituição. Bom, primeiramente uma saudação à Escola Superior da Brigada Militar pela iniciativa e ao público, obviamente, que nos assiste. E o André Luiz Stein, ele incluiu na Brigada Militar em 1993, como aluno oficial na Academia de Polícia Militar, então com 18 anos, né? E já há 32 anos trabalhamos pela corporação, né? Galgamos todos os degraus, que a nossa carreira, então a carreira antiga do oficialato da Brigada Militar impunha, né? Desde aspirante oficial. A minha turma de aspirantes de 1996 foi a última a ser declarado aspirante oficial por ocasião da formatura, né? Depois passamos pelos postos de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, que foi o maior período da nossa carreira, depois como major, tenente coronel, e chegamos ao último posto, onde os desafios, né? A gente imagina assim que quanto mais a gente sobe na carreira, cresce na carreira, os desafios vão diminuindo, mas é bem o contrário. A cobrança ela é bem maior, né? E a necessidade de mostrar um trabalho qualificado, ela se impõe, principalmente para quem está né, compõe o Conselho Superior, então que tem toda uma corporação, tem 18 mil profissionais, policiais militares, que esperam de nós, né, as decisões que façam que a corporação siga o melhor rumo possível. Nesse período, então, como oficial, eu fui declarado aspirante oficial, fui classificado no 3º BPM em Novo Hamburgo, onde depois disso servi em Viamão, voltei para a região do Vale dos Sinos, em São Leopoldo, onde eu fiz metade da minha carreira, 16 anos dos 32 que nós já trabalhamos. Outra boa parte da carreira foi na região metropolitana, ali entre Viamão Esteio, um período que foi o primeiro batalhão que eu comandei efetivamente, o 34 BPM. Foi muito significativa na minha carreira essa passagem por Esteio. Depois o 15 BPM, que é uma das maiores unidades operacionais da Brigada Militar, uma enorme responsabilidade, um grande desafio, mas também foi uma experiência muito importante. Depois, como coronel, nós recebemos a incumbência de fundar um comando regional em Uruguaiana, o Comando Regional Extremo Oeste, né? Cumprimos a nossa missão e o comando da corporação entendeu que tínhamos embora sem experiência no policiamento rodoviário, mas nós tínhamos o perfil para conduzir esse relevante comando especializado da corporação, né? O mais antigo, inclusive, dos comandos especializados, o comando rodoviário. E temos abraçamos essa missão com bastante entusiasmo, né? E tentando manter essa boa imagem, né? De policiamento técnico, de policiamento aplicado à missão do policiamento rodoviário, né? Manter esse trabalho que já vem sendo feito há anos, né? Pelo Comando Rodoviário. Uhum. Major Caetano. Então, uma saudação a todos também, igualmente. Agradecer a Ti Munhoz pelo convite, ao veterano Major João Marcelo, Coronel Stein, que aqui nos acompanha, né? A Conexão SBM também. Eu já iniciei mais tarde, né? Eu iniciei com 30 anos minha carreira militar. Antes disso eu tinha 10 anos de atividade privada.
mais em indústria, né? Sou da região de Sapucaí do Sul, então uma região onde a minha idade ali, os meus contemporâneos buscavam trabalhar em indústria. Então, curso de Senai, curso técnico, foi esse o meu caminho. E até me formar, ou próximo de formar na faculdade, onde eu trilhei também estágios de advocacia. Tive 2 anos de estágio na Defensoria Pública, em São Leopoldo, e saí da empresa onde eu trabalhava para abrir um escritório de advocacia. Tive essa experiência como advogado até ingressar. Então, quando nós nos conhecemos lá em 2012, no CSPM, né? O curso teve duração de 2 anos, então em 2014 nós nos formamos e eu fui classificado juntamente com a minha esposa lá, a Major Stefani, lá em Bento Gonçalves. Trabalhei no terceiro BPAT de 2014 até 2019. Depois tive um espaço que eu fui cedido pelo governo do estado ao município, né? Desempenhei a função de secretário municipal de segurança até 2020 e tive, por fim, então, a satisfação também de ser classificado no 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, que é o 3º BRBM, em Garibaldi. Desde 2020 até a presente data, lá estou, né? Estou comandante desde setembro de 2022, passam-se 2 anos e meio aí, e muito, muito satisfeito em ter podido viver essa experiência, estar podendo viver essa experiência de estar num policiamento especializado da Brigada Militar, né? Com várias cidades envolvidas, com várias rodovias atendidas, o que nos permite também ter uma visão ampla, né, das atividades que a Brigada Militar exerce, assim, e ter mais orgulho ainda do quão importante é a nossa instituição e quão atuante ela é no estado do Rio Grande do Sul, né, e por isso que a gente tem tantos pontos positivos aí na sociedade gaúcha. Uhum. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí. Mais uma vez agradecer o convite aí da ISBM, na pessoa aí do meu amigo de longa data aí, o Cristiano Munhoz aí, meu colega de faculdade. Então, já nos conhecemos há 25 anos. Então, sempre é bom estar com um grande amigo aí podendo fazer, o Coronel Stein. Satisfação enorme revê-lo, sempre é bom. Lembro quando eu servi no CPM, volta e meia nos encontrávamos em alguma ocorrência, ou na região metropolitana, ou no Vale dos Sinos. O Caetano também, desde o ingresso no curso, nos encontrávamos. Satisfação enorme revê-los. Eu fico muito contente de poder participar dessa entrevista, porque durante algum tempo fui instrutor de trânsito. Ninguém sabe muito dessa história, mas eu trabalhei em CFC, dando aula teórica, aula prática, então já gostei da temática. E eu vejo que a trajetória do Coronel Stein não faz refletir de que o policial que está ali, o oficial na atividade fim, ele consegue fazer várias coisas ao longo da carreira e chega a um comando tão especializado quanto o comando rodoviário, com uma trajetória que qualifica, né, e faz com que o comando rodoviário consiga ter uma experiência à frente do comando rodoviário que faça crescer ainda mais esse policiamento especializado. A gente vê o comando rodoviário bem pujante, né? O Caetano aí já fizemos alguns voos aí de helicóptero junto, né? Lá no litoral. Enfim, obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, tranquilo. Quando eu entrei na Brigada Militar, se falava muito em BPRV. BPRV, o Caetano falou BRBM. Então, para a gente entender direitinho, Coronel, a estrutura do comando rodoviário hoje, como que ela é? Bom, o comando rodoviário, ele se origina, essa questão da nomenclatura a gente tem que esclarecer através da história. Ele se origina do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, do DAER, quando em 1953 foi criado o grupamento rodoviário do DAER, que eram servidores, eram fiscais civis, mas
comandados por oficiais superiores da Brigada Militar. Foi o major da Brigada Militar que foi o primeiro comandante do grupamento rodoviário. E até na nossa gíria, no meio do comando rodoviário, a gente costuma se referir ao GRO como aquela pessoa que trabalha há muito tempo, né, no comando rodoviário. Esse grupamento rodoviário passou a ser administrado pela Brigada Militar em 1967, quando foi fundada então a Companhia Rodoviária da Brigada Militar. E, de 67 até 1981 foi companhia, aí em 81 foi fundada, então essa companhia foi elevada a condição de batalhão, o Batalhão de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, o BPRV, que é como a maioria das pessoas ainda nos conhece, porque marcou época, né? Marcou muito na história o Batalhão de Polícia Rodoviária. E com frações, assim, as primeiras frações foram Viamão, Santa Cruz, então são historicamente, assim, é onde se notabilizou, né? Depois do litoral também, nós tivemos ali Tramandaí, e depois em 2004, né, com algumas mudanças estruturais na Brigada Militar, foi criado o Comando Rodoviário da Brigada Militar, e aí o BPRV foi levado à condição de comando e subdividido em 3 batalhões. E aí sim nós temos a estrutura atual, que o Comando Rodoviário ele tem que tem por circunscrição os 11.500 quilômetros de rodovias estaduais no estado. Ele é subdividido em 3 frações operacionais, que são o primeiro batalhão rodoviário da Brigada Militar, sediado em Passo Fundo, né? O segundo batalhão rodoviário da Brigada Militar, sediado em Cachoeira do Sul, que tem por circunscrição a metade sul do estado, né? O primeiro, já em Passo Fundo, ele tem por circunscrição a região norte e noroeste do estado, e o terceiro batalhão rodoviário da Brigada Militar, comandado pelo Major Caetano, que tem por circunscrição a Serra, a região metropolitana, ou seja, o eixo turístico, né? Serra, região metropolitana e litoral norte, perdão. Então, aí dividido em várias frações, nós temos 41 frações do comando rodoviário, desde a sede em Porto Alegre, né? E os 3 batalhões, as companhias, pelotões e grupos rodoviários, né, que são aqueles postos rodoviários do comando rodoviário que a gente costuma ver nas nossas rodovias estaduais, né, sempre atuando na fiscalização, sempre vigilantes ali na questão do VDM, como a gente chama, né, o tráfego nas rodovias, né, e também, né, zelando pela segurança, não só a segurança pública dos usuários das rodovias, mas a segurança viária também dos usuários, através da fiscalização de trânsito, de modo que a gente consiga ter um controle sobre a sinistralidade, ou seja, a gente está sempre, a nossa missão, princípio é zelar pela integridade, né, dos usuários da via através da redução dos acidentes. Eu lembro agora, durante maio do ano passado, durante as enchentes, o quanto foi importante o trabalho do comando rodoviário. Eu lembro que no mapa ali de uma das salas ali que havia na academia de polícia, o CRBM ia plotando os pontos de bloqueio, enquanto foi importante isso na circulação de socorro, na circulação de medicamentos, produtos que haviam necessidade de serem distribuídos por áreas isoladas e tal, e o CRBM tinha uma capilaridade diferenciada e permitia com que a Brigada Militar pudesse visualizar no mapa do Rio Grande do Sul por onde poderiam ser transitados alguns materiais que eram tão necessários, né? Então o CRBM ter uma capacidade diferenciada de proporcionar à Brigada Militar estar em locais que outros órgãos não conseguem chegar, né? Foi bem importante o trabalho desenvolvido pelo CRBM ali, com meio da tecnologia, informando em tempo real os pontos de bloqueios em rodovias estaduais. Bem interessante, foi um trabalho bem importante, né, que foi feito nesse momento pelo Comando Rodoviário. Eu diria que foi fundamental. Foi um trabalho, ontem até conversava com a Major Marta, nossa chefe de Estado-Maior, sobre o quão relevante foi esse aplicativo, foi criado ali pelo setor técnico, né, do nosso Comando Rodoviário, que ajudou a orientar as pessoas no momento assim, de uma catástrofe sem precedentes no nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu mesmo, na época, eu estava na fronteira,
onde foi bem menos afetada a região onde nós trabalhávamos na época, mas de qualquer forma a gente precisava volta e meia fazer algum tipo de deslocamento de efetivo até para prestar apoio, e o que nos socorria era justamente esse mapeamento realizado pelo Comando Rodoviário, pelo setor técnico do Comando Rodoviário de Informática, que mantinha atualizado sempre as vias que havia possibilidade de circulação. E para principalmente quem estava nesse meio onde realmente havia uma situação de calamidade, eu penso que isso tenha sido de extrema importância para o socorro às vítimas, né, para prestação de assistência a essas vítimas, né. Enfim, eu acho que é um exemplo de quão profissional e quão técnico é o trabalho desenvolvido pelos servidores, né, pelos militares que compõem o nosso comando rodoviário. Os militares do rodoviário são diferenciados. Eu lembro que a época em que eu trabalhava no Centro de Formação de Condutores, eu já me pautava pelos livros de profissionais do comando rodoviário. Se não me engano, era o tenente da reserva Vitória e o Godoy. Eles, se verem essa entrevista aí, vão lembrar ali, eles tinham um livro sobre peso, fiscalização rodoviária, eles tem livro, um efetivo bem especializado. E se não me engano, o próprio SGC da Corregedoria foi desenvolvido por um militar do rodoviário. Não sei se... Sim, uma das coisas que o rodoviário se destaca é a questão de informática, de aplicativos de sistemas, né? Eu lembro que logo que começaram as autuações também, eu estava na corregedoria quando o Sargento Clayton, ele foi a mola propulsora do SGC hoje, que é o Sistema de Gerenciamento Correcional. Então, o comando rodoviário tem essa característica, né? Um efetivo bem diferenciado, né? Com certeza. Qualificado. Que nasceu de um sistema que o comando rodoviário já usa, que é o SGO, que é onde a gente avalia lá a produtividade dos policiais, né? E avalia também a sinistralidade. Esse sistema SGO foi criado por esse mesmo militar aí, o Clayton, né? Que depois aperfeiçoado com outros colegas também, e que foi a matriz lá para fazer o SGC, né? Sim, sim. E o rodoviário talvez tenha sido das especializadas da Brigada Militar que iniciou a ter cursos. Eu lembro quando eu ingressei na Brigada, tinha um curso de especialização em policiamento rodoviário, já tinha para os oficiais que iam para o rodoviário, que era de alto nível, um curso com uma carga horária extensa. Eu não lembro, além do rodoviário e na época, o curso de operações especiais, outro curso que fosse assim nessa envergadura toda. Hoje existem outros, mas na época o rodoviário já tinha, né, um policiamento bem diferenciado, proporcionado pela Brigada Militar, com qualidade de alto nível, né? Sim, sim. Mas uma outra situação que o coronel falou que se originou do DAER, né, o comando rodoviário. Como é que é hoje a relação entre o CRBM e o DAER? Bom, o DAER é o órgão executivo estadual de trânsito, né? Ele que tem a atribuição de regular as rodovias estaduais no estado do Rio Grande do Sul. A partir dessa autoridade que o DAER tem, a Brigada Militar, por meio do seu comando rodoviário, formou um convênio com o DAER para que o policiamento ostensivo rodoviário seja realizado pela Brigada Militar, né? A previsão legal, né, tanto no CTB quanto em leis estaduais que definem isso, né? No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 22, tem lá, diz o que os órgãos estaduais de trânsito, né, devem fazer. E no 23, do CTB, diz lá o que cabe à Polícia Militar fazer, né? Além disso, nas leis estaduais, atribui a função desse órgão estadual de trânsito, que é o DAER, né, vinculado à Secretaria de Transportes, e a Brigada Militar, por meio de um convênio que de tempo em tempo é renovado com o DAER, realiza, portanto, o policiamento ostensivo de trânsito, né, o policiamento ostensivo rodoviário, que acaba nos tornando próximos ao DAER, à Secretaria de Logística e Transportes, além de ter essa proximidade com a Secretaria, óbvia, né, com a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós temos nas nossas relações ali no comando, né, do batalhão,
as questões que são levadas ao DAER, por ter essa administração das rodovias estaduais, e também as questões que, por óbvio, são de Secretaria de Segurança Pública, e daí segue o canal de comando natural, né, da nossa hierarquia. Né? Sim. O vínculo ele permanece, né? Embora o comando rodoviário ele nasceu dentro do DAER, mas se passou para a Brigada Militar, mas o vínculo ele é eterno, até como disse o Caetano, nós temos nosso exercício do policiamento rodoviário se dá através de um convênio com o DAER, e a nossa relação institucional ela é muito boa. A diretoria, o diretor Faustino, o diretor técnico Sandro Vaz são amigos, realmente amigos, pessoas que sempre atendem às nossas demandas, né? Nós procuramos também ajudar o DAER, apoiar o DAER com informações, porque como nós estamos patrulhando as vias, nós acabamos nos deparando com situações que muitas vezes carecem de um suporte técnico. Então, nós, através de relatórios técnicos, nós informamos o DAER que prontamente tem atendido, né, tanto o DAER, né, como também as concessionárias que também administram algumas rodovias, têm atendido as demandas de modo a melhorar as condições de trafegabilidade e a segurança do cidadão que utiliza as rodovias. Então, esse nosso objetivo, além de fazer a fiscalização de trânsito, é também zelar pela segurança em sentido amplo. Quando a gente observa uma fonte de risco, uma situação que possa dar causa a algum acidente, nós prontamente reportamos ao DAER, e o atendimento, assim, a parceria ela é muito profícua, muito boa. Nessa questão da acidentalidade, o que os senhores destacam como as maiores causas de acidente que a gente tem nas nossas rodovias estaduais? O que a gente observa é que tem dois fatores preponderantes, principalmente nos acidentes mais graves, que é o excesso de velocidade e a ultrapassagem, né, indevida ou sem as devidas cautelas, né, uma imprudência em alguma ultrapassagem ou em um local permitido e no momento inadequado, ou em locais que não são permitidos. Essas são as causas, principalmente dos acidentes que acabam gerando óbito das pessoas envolvidas. Né? E são situações que a gente procura fiscalizar com maior ênfase. Claro, a gente também faz operações voltadas à alcoolemia, fiscalização em geral, né, das condições de trafegabilidade dos veículos, mas eu elencaria assim como os dois principais fatores, né, dos acidentes, causadores dos acidentes são a velocidade excessiva e a ultrapassagem, né, sem as devidas cautelas. Sim. E o Caetano, como está no comando do 3º BRBM, que pega a questão do litoral, né, essa questão dos acidentes, o maior número, ele depende de época do ano, se é na operação verão ou não, como tu vê essa situação? Olha, eu diria assim que quanto mais movimento tem numa rodovia, menos sinistro fatal a gente percebe nessa rodovia. Porque o movimento, o número maior de carros, ele provoca uma redução na velocidade. Então, na linha do que o coronel está falando, os carros vão numa velocidade menor, então os sinistros mais graves deixam de acontecer. O que acaba acontecendo é que há o sinistro de menor gravidade, né? Aquilo que a gente vê mais no interior dos municípios, né? Que é o dano patrimonial. Então, o camarada está no celular, não viu que o outro da frente parou e acaba tendo uma colisão traseira ou uma colisão lateral quando alguém no corredor, de uma moto, por exemplo, e o motorista decide entrar ou à direita ou à esquerda. Então, e nessas vias do litoral em que tem menos movimento, né, o risco, não só no litoral, em qualquer lugar, ele aumenta por conta disso, porque não tem, o motorista se sente mais à vontade para acelerar. Né? Mas indo um pouquinho além nessa questão, né, a OMS em 2010 estabeleceu uma década para reduzir sinistros com morte e lesão no mundo inteiro, porque em 2021 foram registrados 1,3 milhão de mortes no mundo inteiro. Né? Isso acontece mais nos países em desenvolvimento do que nos países mais desenvolvidos.
que acontece nos países desenvolvidos que não acontece no desenvolvimento? São os carros têm tecnologia. Acredito que atualmente nossos carros também têm tecnologia. As pistas, as rodovias estão com maior... Os viajados aí podem dizer, tem maior qualidade, talvez sejam fatores, né? A educação nos outros países, né, no viés do trânsito, talvez esteja avançado. Isso se busca fazer no Brasil, né? Desde 2018 foram estabelecidos os PENATRANS, né? O Plano Nacional para reduzir mortes e lesão no trânsito, numa meta de 50%. Né? E mesmo assim, a gente, dia a dia, percebe nas nossas rodovias, nas vias urbanas também, né? Ocorrências, né, de perda de vidas diariamente. Então, às vezes é um sinistro que morre uma pessoa, às vezes nesse mesmo sinistro morrem 6 pessoas. Né? É uma colisão entre 2 veículos, acabam todos os ocupantes, né? E se procura, para reduzir isso, se procura investir em engenharia, né? Elevando a qualidade dos veículos, elevando a qualidade das rodovias, das pistas, em educação, então, formando condutores mais capacitados, né? E entendendo os perigos e os riscos que o trânsito oferece, né? E também na parte que cabe a fiscalização, ter uma elevação nessa fiscalização para que sejam aí extraídos condutores que estejam alcoolizados, por exemplo, veículos que não têm condições de trafegar, porque na mesma rodovia que transita, como dizem, né, como a gente aprendeu a ouvir, o crime anda sobre rodas, né, mas o oxigênio também. Então, lá em maio, quando as rodovias estavam bloqueadas, precisava passar o caminhão de oxigênio de Triunfo para o Rio Grande do Sul inteiro. O alimento também, que vinha de outras cidades, né? Então, tudo passa, né? Assim como os mais educados e os mais preparados para conduzir veículos estão dirigindo, mas também há outras pessoas que, infelizmente, não receberam a mesma instrução, ou não tem a mesma preocupação em não beber, ou a mesma preocupação em evitar que... Nem pensam nisso, talvez, né? Então, é nesse cenário, assim, de investimentos, não só numa área, né? Em mais de uma, que se busca mundialmente reduzir o número de mortes. E, infelizmente, Brasil e outros países em desenvolvimento ainda apresentam números maiores do que alguns países europeus, nessa comparação de estudo que foi divulgado em 2021, né, pela OMS. Uma questão que a gente se depara algumas vezes é que o condutor, pelo menos no urbano também, quando recebia uma autuação, uma multa, né, vulgarmente conhecida, não sabiam bem o caminho a tomar para recorrer, para fazer alguma coisa. Como é que pode ser feito, podemos explicar para eles um fluxo dos recursos quando forem autuados? A autuação por infração de trânsito é uma penalidade administrativa, né? Então ela cabe, como qualquer tipo de penalização, ela cabe o recurso, o direito à ampla defesa por parte de quem foi submetido. Então existe os caminhos, né, a serem percorridos. Até eu vou deixar essa parte mais técnica para o Major Caetano, tem mais experiência nessa área. Sim, senhor. Nós temos a JADA, que recebe os recursos de trânsito, que é a primeira parte, a defesa da infração, quando o condutor ou o proprietário recebem lá a notificação em casa, dizendo, você foi flagrado. Daquela primeira notificação, então cabe uma defesa, e essa defesa é encaminhada para a junta que chama a JADA, né, de defesa de autuações, né. Além dela, tem a JARI, que é a junta que julga recursos de trânsito, né. E num terceiro plano,
nível estadual CETRAN e nível federal CONTRAN, né? São os graus, né? Que recebem esses recursos, né? E essas defesas. Nível municipal também tem estabelecido isso lá, porque vai a quem direcionar, Munhoz, é de saber quem aplicou a multa. Se foi no município, foi um agente de trânsito municipal, é no município que tem que apresentar. Se foi uma multa aplicada por um policial militar, né, por um brigadiano, no interior de uma cidade, né, é direcionado ao DETRAN. E se for aplicado por um brigadiano na rodovia estadual, é direcionado ao DAER, né? Ao DAER, até comunicar, assim, existe um site ali, a AJI DAER, que explica o passo a passo e dá lá o endereço para onde tem que ser encaminhada a notificação, aliás, o recurso por correio ou presencialmente aqui em Porto Alegre, né? No endereço ali, que fica no Praia de Belas. Mas eu indico, né, colocar DAER, AJI no Google ali, vai aparecer esse local, dando toda essa explicação de JADA, de JARI e de outra instância recursal. É importante. A gente vê que é bem técnico, né? É muito técnico. É um trabalho extremamente técnico. O brigadiano, até se puderem o senhor e o Caetano comentarem, o policial militar que está nos vendo agora, ele como soldado ou aquele que se formar no curso superior de polícia militar como oficial, o que os senhores poderiam dizer para quem deseja migrar aí do policiamento da clínica geral, aí, do policiamento ordinário, aquele que é a nossa atividade principal, e queira migrar para o policiamento especializado do comando rodoviário, que ele tem que ter, eu acho que essa noção de que ele vai ter que migrar também a sua consciência situacional, né? A partir de então ele vai se preocupar não só com a criminalidade, mas com a segurança viária, conforme o Coronel Stein falou, mas para isso ele precisa se especializar, né? Então é uma atividade que exige muita dedicação, estudo, é uma reconexão com uma outra parte da legislação, não só o Código Penal, processo penal, mas com Código de Trânsito e outras legislações conexas, né? Legislações do DAER, do DETRAN, do DENIT e outras mais, né? O policial precisa saber sobre peso. Lá na aviação a gente precisa estudar peso e balanceamento. É um negócio que é difícil de entender. Estou tentando entender até hoje. De vocês é peso e dimensões. Estou tentando entender peso e balanceamento. Vou ir, numa hora eu vou acertar lá, mas isso é uma preocupação. Quem está nos assistindo... vou fazer concurso para brigada. Vou entrar lá pro 15º PPM Canoas, melhor batalhão que eu conheço na região metropolitana. E aí, me permite, cara? Desejo ir. A partir dali, quero migrar pro rodoviário. Bom, primeiramente, a atividade policial é preponderante que a pessoa que ingresse nessa carreira, ela tenha vocação, tenha aptidão para a atividade. Porque ela é uma atividade que requer uma série de valores, de características, de competências por parte dessa pessoa, né? Que as pessoas às vezes imaginam, ser policial precisa ter coragem. A coragem é um dos fatores, das virtudes que a pessoa precisa ter. E o policiamento especializado, e aí mencionaste bem a questão da aviação, que é uma área extremamente técnica, o rodoviário também é uma área muito técnica. A legislação de trânsito, ela é muito extensa. Ela é dividida em áreas, inclusive temos vários cursos de especialização. Só a parte de cargas perigosas, produtos perigosos, fiscalização de produtos perigosos requer assim, uma especialização completamente específica naquele setor. Tamanha é a abrangência da legislação. Então é importante que o policial ele tenha essa consciência, querendo trabalhar no policiamento rodoviário, que ele vai ter que ter, além das características inerentes ao trabalho policial, características que permitam trabalhar no trabalho do policiamento rodoviário.
que tem, além de uma grande legislação que ele vai ter que ter conhecimento, ele vai ter que atuar focado, né, nessa questão da fiscalização de trânsito, na elaboração de relatórios com extrema riqueza de dados, né, e um boletim de ocorrência de trânsito, né, de um sinistro de trânsito, ele é extremamente rico em informações, né, que pode ser até considerado quase que uma perícia, por parte do policial que ele exerce, desde medidas, local, ponto de frenagem, vestígios do veículo na via, tudo isso aponta muitas vezes para a causa, esclarece as causas ou a motivação que levou ao acidente. Então a questão é um trabalho muito técnico, né, e a pessoa precisa ter essa consciência que ela vai ter que esmiuçar assim, ao máximo possível, né, tudo aquilo que se perceber, principalmente, né, na confecção, né, não só das autuações, mas principalmente dos relatórios, né, nos boletins de ocorrência. Mas eu deixo a parte mais técnica para o Caetano. Não, o senhor referiu que eu pensava em dizer. Eu só vou dizer então a minha experiência pessoal, né, que quando eu cheguei lá em 2020 no rodoviário, eu demorei quase um ano para aterrissar no rodoviário. Tive a oportunidade de fazer 2 cursos, né, em Santa Catarina. A Polícia Militar de Santa Catarina tem bastante conhecimento, né, e a gente teve a oportunidade de ir até lá. Muitos oficiais e muitas praças também acabam indo fazer curso em outros estados, e Santa Catarina acaba sendo uma grande fonte. Então, fiz 2 cursos lá, um curso de especialização em fiscalização de trânsito, depois um curso só em fiscalização de transportes para aterrissar, usando uma expressão que da aviação, da né? aviação, para aterrissar na fiscalização do comando rodoviário, porque são só resoluções do CONTRAN, né, passam de 1.000. Só as resoluções do CONTRAN passam de 1.000. 2 anos atrás, nós passamos por uma reforma administrativa que muitas resoluções foram revogadas, né? Mas com o tempo vão sendo criadas novas resoluções. Por exemplo, né, nós temos carros elétricos agora. Sim. Então o CONTRAN vai atualizando as suas resoluções para apontar o que é possível no carro elétrico, né? E também dar a orientação o que nós precisamos fiscalizar, né, nesses veículos, né? Mas isso não só para o carro elétrico, eu estou dando exemplo, mas para todos os outros tipos de automóveis que transitam nas vias, né? Então nós precisamos estar bem atualizados, sempre preparados para ter conhecimento daquilo que a gente está trabalhando. Então o policial, quando vem para o comando rodoviário, eu penso que não só para o comando rodoviário, mas para qualquer outro especializado, ele tem primeiro ter afinidade com a matéria. Vem para o comando rodoviário, mas vai trabalhar com trânsito, vai trabalhar com transporte e vai trabalhar com crime também, porque o crime é nosso sangue, nosso viés, é a repressão criminal. A gente faz segurança viária, segurança pública, né, com esse objetivo, né, de garantir a segurança das pessoas nas rodovias também. Mas, além disso, como eu disse, não só o crime anda na rodovia, o oxigênio também, o alimento também, cargas com dimensões maiores também. Então, nesse dia a dia democrático, ali onde todo mundo circula numa rodovia, há uma variedade grande de conhecimento para fiscalizar cada tipo de veículo e os documentos que esses condutores precisam ter, os cursos que esses condutores precisam ter, para que a segurança dos transportados, né, esteja, no caso de transporte coletivo, por exemplo, né, ou de um veículo que transporta produto perigoso, né, esteja adequado, não colocando as outras pessoas em risco. Então, aquele colega nosso aí que, não, eu já estudei tudo que eu queria estudar, não quero mais estudar, ou não venha para o rodoviário, porque você vai ter que continuar estudando aí ad eterno, né? Vai ter que se não qualificar. Consegue. Se parar, para no tempo, né? Logo teremos os carros aí sem condutor, né?
Vai ser o desafio logo, logo. E justamente a legislação de trânsito, ela além de extensa, ela é muito dinâmica. Ela sofre Muda com o modificações tempo, né? conforme muda o tipo de veículos, a frota, as rodovias. Então, ela é bastante dinâmica. Então, o profissional que trabalha nessa área, ele precisa estar sempre se atualizando. Não tem como parar no tempo, como bem dissesse o João Marcelo. E como o Coronel falou, eu lembro que a época em que eu tive uma atuação mais próxima com a temática, os relatórios feitos pelos nossos colegas que atuam ali no dia a dia são quase com a perícia, são aceitos muitas vezes no julgamento de causas que envolvam acidente nas rodovias estaduais. Então, o pessoal é sensacional. E aí, falando também do Caetano, que estava ali, não adianta também achar, não, eu vou lá para o rodoviário, vou descansar, já trabalhei tudo. Também é um grande engano, né? Pelo contrário, tem muito trabalho, é muito dinâmico, e eu acredito que as ocorrências, elas ocorram com uma frequência muito grande, afinal de contas, como o Caetano mencionou, a educação dos condutores não é a melhor, a gente sabe disso, né? Embora o esforço do comando rodoviário lá, desde a criança lá com a escolinha de trânsito, mas ainda assim é muito difícil, né? Então, enfim, é um trabalho que quem optar aí, o praça ou oficial que optar e vir para o rodoviário tem que saber que vai continuar tendo muita necessidade de estudo e trabalho, não vai ser fácil, né? A gente percebe que são dois lados do trabalho. Um pouco antipático, que as pessoas consideram que são as abordagens, e outro quando vai auxiliar, que daí as pessoas gostariam de ir. Mas a gente percebe, eu percebo muito estou sempre viajando para Passo Fundo, para outros lugares, quando a polícia rodoviária faz uma averiguação de veículos, por vezes acaba trancando o trânsito, de diminuir a velocidade para olhar o que está acontecendo, e alguns passam por outros e dão um sinal de luz, tá, polícia. Então, mas e se tem um bandido? E se o bandido tá vindo ali? Olha, tem Estão fazendo desserviço, né? É um desserviço à população. Né? Eu acho que é uma situação que a educação, né? A educação no trânsito, ela reflete a educação da população, né? Sim. O reflexo mais direto da falta de educação do povo é os índices refletidos lá na rodovia, né? Se ninguém tem educação com hoje a posição de uma barreira ou de uma fiscalização, ela é denunciada no Waze, né? Tem esse aspecto que é o negativo, né? Se o criminoso tem informação, ele desvia, né? E tem um outro aspecto que é as pessoas modificam o comportamento, sabendo que tem uma barreira, um ponto de fiscalização, já reduzem a velocidade, já colocam o cinto de segurança, já se preocupam mais em se comportar de uma forma mais adequada na condução do veículo, né? Isso aí é uma estratégia que a gente utiliza também, tendo bastante visibilidade nas rodovias para atingir esse objetivo, que é modificar o comportamento do usuário a partir do momento que ele percebe que há uma fiscalização presente. Uma mudança de comportamento a partir do nosso comando rodoviário, bem interessante. Eu lembro quando eu trabalhei ministrando aulas lá no SESC Senat, e uma mudança de cultura dos condutores era a partir do nosso comando rodoviário. Eu lembro que os condutores de caminhão diziam, não, na rodovia estadual o pessoal não dá moleza. Lá tem que andar tudo 100%. O pessoal lá é forte na fiscalização. E realmente, né, o nosso policial do comando rodoviário, ele é conhecido pela sua firmeza no cumprimento das normativas, das legislações vigentes. Isso é algo que a gente percebe, a postura do nosso policial no comando rodoviário é bem diferenciada. É um policial que realmente fica imbuído da missão e cumpre esse papel. E a mudança está na cultura. A gente vê que circular pelas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, o pessoal costuma seguir ali o limite de velocidade, o uso dos cintos de segurança, porque sabe que se for abordado pelo policial do comando rodoviário, tudo será fiscalizado, não vai passar nada. Nem a criança lá sem o cinto de segurança no banco traseiro passa e impune ali. Ó, tá tudo ok, o senhor tá de cinto, mas seu filho ali atrás estava sem. Então ele vai levar ali uma lembrança ali do policial rodoviário ali,
para ter que depois recorrer e dificilmente irá ganhar, né? Então, o comando rodoviário certamente é responsável por essa mudança de cultura que a gente verifica. Ainda estamos longe do ideal, mas já... Sim. Alcoolismo e direção veicular. Como é que os senhores veem essa situação? A ingestão de qualquer substância, né? Seja álcool, seja qualquer outro tipo de substância que exerça alguma influência psicoativa, são extremamente perigosos, né? Colocam em risco não só o condutor, que está cometendo, além de estar cometendo um crime, uma infração administrativa, um crime, ele também está colocando em risco a própria vida, a vida da família e de terceiros, de outras pessoas, né, de outros usuários da rodovia que acabam correndo o risco de ser vitimizados, né, por uma questão até de responsabilidade, né? Então existe um trabalho bastante incisivo, né, na fiscalização desse tipo de comportamento, né, e como bem disse o João Marcelo, né, o trabalho policial e o policiamento de trânsito, ele visa não só orientar o cidadão para que cumpra as normas, né, as leis e as normas de trânsito, mas também mudar comportamentos, adotar comportamento seguro na via, de modo a preservar a própria integridade e não colocar em risco, né, as pessoas que fazem uso desse meio, né, que como bem disse o Major Caetano, as rodovias, elas são democráticas, elas são para todos, são para a coletividade, são para a sociedade utilizar. Então é importante que cada um faça a sua parte e tenha adote os comportamentos seguros, de modo a não se colocar em risco e muito menos, né, as outras pessoas. E o álcool, realmente não combina, né, com segurança no trânsito. Sim. A gente percebe no policiamento urbano, uma das causas de acidentes também é o uso do celular, né? Sei, na rodovia, mesma coisa, menos... Nós temos, inclusive, uma campanha já sendo planejada juntamente com o Detran e com o DAER, de conscientização para não uso, né, do telefone celular, né, do smartphone ao volante. E ele tem sido, a gente tem percebido bastante a elevação da sinistralidade intimamente relacionada ao uso do celular enquanto a pessoa conduz. Muitas vezes a pessoa não se dá de conta do quanto tempo ela se desliga da atenção principal que tem que estar na via para dar atenção, né, a uma mensagem, alguma postagem, né? Inclusive nós tivemos recentemente um acidente fatal, né? Veio a óbito a condutora de um veículo e durante o levantamento do local do acidente se encontrou o smartphone dessa pessoa, dessa condutora, e ele estava carregando um story ali. Ela estava no momento do acidente, ela estava postando uma mensagem numa rede social. Então, quer dizer, é uma vida que se perdeu ali, a provável causa do acidente tenha sido... foi muito emblemática essa situação, porque assim, a mensagem estava carregando no telefone no momento do acidente. Então a gente lamenta que isso ocorra e a gente tem procurado conscientizar as pessoas para que não façam, né, o uso de principalmente o smartphone, que ele necessita da visão, né, da pessoa para que ela opere, né, não faça durante a condução de veículos e automóveis, ou, enfim, o veículo que estiver sendo conduzido. Empresas de logística também têm esse cuidado, né, fiscalizam bastante os seus condutores, né, do transporte de cargas, para que também não façam uso do smartphone à condução de caminhões, carretas, né, pelo risco absurdo, né, que isso acaba ocasionando, né, aos usuários das vias. Bem interessante isso que o Coronel falou, e é comum hoje, né? As pessoas perdem vida, às vezes, aí vai fazer um selfie próximo a um cânion, alguma coisa, e cai de cima do local lá e acabam perdendo a vida. Imagina dirigindo. O perigo que é, né? Da dificuldade de flagrar isso. Isso que eu ia perguntar agora, né? O trabalho policial a flagrar, como é que comprova? É difícil. Dentro da cidade, a velocidade é menor, tu consegue flagrar. Mas nas rodovias, com uma liberdade maior, velocidade maior também, né?
é difícil flagrar. Tem casos que nem esse que o coronel falou, que a gente entende que a causa provável foi o celular, mas há outros tantos que a gente, pela dinâmica no local, acredita que alguma coisa desviou a atenção e possivelmente seja o celular. Mas ainda não consegue ter a prova, né? Algumas empresas de transporte colocam câmeras que conseguem modificar o comportamento do condutor para que ele não use, né? Mas é o mal dessa nossa geração aí a cuidar para não buscar o celular, a informação ali, porque foi o senhor que usou uma expressão quando o senhor chegou no rodoviário, né? Que a sociedade está muito agitada, não foi essa expressão, né? Mas está muito acelerada. Dinâmica, né? Acelerada. Então, imediata, né? Que então é tudo a pra gente ontem. sai de um compromisso, vai para outro, né? Quer publicar rapidamente no Instagram que acabou de E às fazer. vezes nem pensa, precisa mandar um áudio, talvez, será que precisa mandar esse áudio? Sim. Precisa responder aquela mensagem, acredita que precisa. Então, por estar acelerado, acho que é assim, se encaixa bem. No trânsito isso acontece também. Então, por um detalhe ali, um segundo, uma fração de segundo, aquele desvio de atenção do O celular, resultado é fatal. o resultado é fatal, né? Os desvios de atenção por sono, por remédios, por álcool, por celular, Cansaço. o cansaço, né? Hoje. Motoristas que não dormem para alcançar o seu destino com mais No menor tempo, no né? menor tempo. Então, todos esses fatores aí certamente são causadores de sinistros. E o celular é o mal dessa geração e que a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Uma curiosidade, tem alguma rodovia assim que tem algum desafio maior? É uma área com maior dificuldade para que alguém possa transitar? Pela característica lá no meio da serra, um cuidado especial, ou mesmo uma rodovia mais bonita, curiosidade assim do rodoviário, algum local desafiador ou muito bonito que pode ser destacado, e também para o policial, né? Se tem algum desafio, qual é o grande desafio do policial que trabalha lá no comando rodoviário? Às vezes só tem ele e o colega ali em dupla num trecho de 100 quilômetros, a gente sabe que acontece Sim, e tal. Aquele momento ali no meio da madrugada, ali atender uma ocorrência, deve ser difícil atender uma ocorrência no meio da rodovia escuro, um acidente com vítimas fatais. O policial precisa ter uma capacidade de leitura de cenário diferenciado, né, numa ocorrência dessa, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem variações regionais bastante significativas. Tem algumas rodovias que acabam sendo um desafio. O trabalho, né, do policiamento rodoviário em determinadas rodovias, ele é um desafio pelo fluxo intenso, né, pelo tráfego intenso, e muitas vezes em perímetros urbanos, que acabam sendo fatores que elevam a sinistralidade, aumentam os acidentes. Tem rodovias que têm um menor fluxo, mas são bastante distantes, né, pouca luminosidade. Muitas vezes o policial, para atender um sinistro, ele precisa deslocar mais de 100 quilômetros. Então, os desafios, eles são os mais variados possíveis. Nós temos a área do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, né, que tem a sede em Cachoeira do Sul, que tem bastante rodovias bastante extensas, né, com menos densidade demográfica, que é a região sul do estado, e acabam tendo vias assim com bastante distância, né? O 1º Batalhão também tem essa característica, principalmente na região noroeste do estado, né? Já o 3º Batalhão do nosso Major Caetano, ele tem a peculiaridade de ter muitas rodovias em perímetro urbano, e isso logicamente acaba aumentando a circulação e aumentando os acidentes, consequência. Então os desafios são os mais variados. Tem vias que levam a destinos turísticos, né? Gramado, por exemplo, os principais destinos turísticos do Brasil, ele é
ele é acessado, Gramado é acessada por rodovias estaduais. Então, é uma das principais locais que a gente tem que ter uma atenção muito especial, né, por parte do Comando Rodoviário. O próprio litoral também, chegada no litoral também se dá, muito embora a principal via de acesso seja uma rodovia federal, a chegada no litoral ela é feita por rodovias estaduais. Então, naquele período de veraneio, o Comando Rodoviário destina sua atenção de forma muito intensa, né, para a região do litoral. Então, assim, é um trabalho muito dinâmico. Tem vias turísticas, tem vias de transporte de cargas, tem vias que são notabilizadas, né, por estar dentro do perímetro urbano. Então, cada fração do nosso Comando Rodoviário, ela tem a sua história e ela também tem as suas peculiaridades e tem o seu direcionamento, né? Tem a sua missão específica ali, os focos de atenção específicos, né? Nós mantemos estudos em nossas rodovias, né? Sempre que ocorre um sinistro, é feito um estudo, não só um controle quantitativo, mas um controle qualitativo, para que a gente possa adotar as medidas de reduzir, né, os acidentes naquele ponto. Então, a gente tem sempre esse cuidado. Então, as peculiaridades são as mais variadas possíveis. Sim. A gente está chegando num ponto aqui, acho que num consenso, que a educação é o principal vetor, né, para fazer com que o condutor consiga... Inclusive, a penalidade de trânsito, ela tem um caráter educativo. E por isso mesmo, né, o Comando Rodoviário ele tem por orientação doutrinária que as autuações preferencialmente sejam feitas durante a abordagem policial. E não simplesmente autuar um condutor que passou salvo, obviamente, as infrações por excesso de velocidade, que essas são feitas pelo radar, e aí não tem como fazer via de regra, não tem como fazer a abordagem. Mas se procura sempre abordar o condutor e informá-lo da motivação daquela autuação, para que ele, naquele momento, já tenha consciência de que ele cometeu uma infração. Então, esse é um cuidado que se tem. E, além disso, através da abordagem, se identifica uma série de outras mazelas, né, que a gente acaba se deparando, especialmente, né, uma proposta que nós temos, né, e faz parte do plano estratégico da corporação, de Comando Rodoviário também ter a sua contribuição na redução da criminalidade no estado do Rio Grande do Sul. Então, a abordagem ela se torna fundamental para esse quesito. Inclusive, aproveitando que entramos nesse tema, na questão da prevenção criminal nas rodovias, porque a gente sabe que tudo passa pelas nossas rodovias. Nós temos, nesse momento, um oficial superior nosso, o Major Gustavo Dubou, comandante do 2º Batalhão Rodoviário, está em Portugal fazendo um curso de combate à criminalidade em rodovias. Então, ele está trazendo uma experiência europeia, né, e vai agregar muito nessa nossa proposta, né, de contribuir efetivamente, né, para a redução da criminalidade, né, dentro da nossa esfera de atribuição, dentro da missão do Comando Rodoviário, mas contribuindo para o todo, né, para a proposta, a missão da Brigada Militar, que é prestar segurança à comunidade gaúcha, melhorando, né, contribuindo para a qualidade de vida no nosso estado. Sim. Eu tenho aqui um dado que a Escolinha de Trânsito do CRBM foi fundada em 2000. Como é que a população pode pedir a presença da escolinha em algum evento? Nós temos escolinhas, né, no Comando Rodoviário, né? Basicamente na sede, né? Pode oficiar o nosso Comando Rodoviário ou mandar via e-mail pelo crbm@bm.rs.gov.br e nos solicitar, que sempre dentro do possível a gente procura atender, porque esse trabalho da escolinha ele é muito importante para a aproximação do policial rodoviário para com a comunidade, para com as famílias. E já iniciar, né, uma conscientização, uma educação para o trânsito já nas crianças, já numa fase muito inicial da vida, né? Buscando, né, orientar para que as gerações futuras, né, tenham um comportamento
mais seguro ao trânsito. Então é um trabalho que a gente tem dado bastante suporte, tem procurado atender sempre que possível as demandas, justamente para ter essa aproximação e também pelo caráter educativo. Até porque, como bem mencionaste, né, a autuação por infração de trânsito, ela é uma medida que nós adotamos necessária, mas ela também tem um caráter bastante antipático. Então, essa aproximação da comunidade, ela ajuda a desmistificar essa questão de que o comando rodoviário está nas vias para multar. Nós estamos para prestar segurança às pessoas, segurança pública e segurança viária. A autuação, ela acaba sendo uma consequência desse trabalho, porque a gente acaba se deparando com muitas infrações de trânsito, né? Infelizmente, é muito frequente a gente visualizar comportamentos que não são apropriados, né? que afrontam, né, a nossa legislação de trânsito e muitas vezes afrontam até, inclusive, o bom senso, né? A pessoa se colocar em risco, muitas vezes, para ganhar alguns segundos, né, num deslocamento. E esse realinhamento que o Coronel Stein mencionou, a gente verifica na prática, né, Coronel? Há pouco tempo aí a gente participou de uma ocorrência de roubo à joalheria ali na região de Campo Bom, em que os colegas do grupamento rodoviário ali de Sapiranga aproximaram da ocorrência em apoio aos brigadianos durante o cerco policial. Então a gente verificou ali colegas do rodoviário, colegas de todos os municípios vizinhos a Campo Bom, do grupamento aéreo. Então a gente verifica que o rodoviário cada vez mais, além da sua missão lá de segurança viária, tem participado ativamente nesse processo de construção de um local mais seguro para todos, né? Não só do perímetro urbano, do perímetro rodoviário, mas também do urbano, né? Está próximo ali, que é o caso, por exemplo, de Viamão, que o posto da Polícia Rodoviária é dentro da cidade de Viamão. Sim. Tem cada vez mais participado os policiais de maneira ativa, contribuindo na redução dos índices de criminalidade. Então é bem interessante de verificar essa mudança. O Munhoz, que tem muito tempo de brigada, e o senhor, mas o Munhoz também já tem bastante tempo, aí está na reserva. A gente verifica uma mudança significativa, né, da participação, né? Com certeza, a gente identifica mesmo. Mas, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e a gente tem algumas perguntas finais aqui que eu vou lançar um tema e os senhores comentem o que acharem mais adequado. Uma palavra e uma resposta. O desafio, então? Desafio. Tô desafio. Agora você está inovando. Sim, sim. Vamos começar com o Coronel. Coronel, família. É a base, o alicerce da sociedade, no caso, é a minha prioridade número 1. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho enteado também, mas meus filhos são a minha vida. Sim. A razão da minha vida. Sim, sim. Caetano. Da mesma forma, né? Meu filho Enzo Luiz, meu mais novo Davi, minha esposa Stefane, prioridade da minha vida, e desejo muito conseguir dar mais atenção a eles, porque eles me pedem, né? E eu também sinto essa saudade, essa falta, e graças a Deus estou retornando o período de férias agora, onde eu tive a oportunidade de ficar junto com eles mais tempo, então estou muito feliz. Criançada adorou aí. Imagino, com certeza. Caetano, Brigada Militar. Acho que é a realização, né? Eu entrei tarde na polícia, entrei com 30 anos, mas eu não disse, né, que eu sou filho de policial. Meu pai é policial civil que faleceu em combate, né? E eu trazia comigo trago, né, esse desejo de ser policial. Tenho uma influência também do tenente-coronel da Ativa, que é meu primo, né, que é também um dos meus incentivadores, mas ambos aí, né, meu pai, mas essa influência, família de militares do Exército, né, que me estimularam, né? Eu entrei com 30 anos e estou realizado. A Brigada Militar me permitiu continuar estudando, né? Fiz minhas pós-graduações, mestrado, me permitiu adquirir conhecimento, me permitiu dar segurança à minha família, né? Os meus filhos, que eu disse, a minha esposa, com quem eu convivo diariamente, né?
E me permite também, assim, abre muitas portas para conseguirmos auxiliar o Estado, auxiliar a sociedade gaúcha por diversas formas, né? Todos nós vamos passando por funções, nós não somos donos de lugar nenhum, né? Passamos por batalhões, passamos por especializada, vai para outro batalhão, faz uma função, tudo isso em razão da credibilidade que nós temos, né? Tanto e muito em razão da credibilidade que a Brigada Militar possui, né? Então acreditam em nós, no Munhoz, também porque o Munhoz tem uma mãe brigadiana que lhe deu toda essa sustentação. Então eu, né, trazendo de novo para mim, me sinto muito realizado profissionalmente, muito feliz com o que eu faço, né? E ainda, tenho bastante tempo para permanecer ainda, tenho 20 anos pela frente, espero viver bastante coisas positivas. Sim. Coronel Stein, Brigada Militar. Brigada Militar, para a sociedade, a força da comunidade. Uma referência em segurança pública. Para o gaúcho, um símbolo. A certeza de uma instituição forte que atua permanentemente, né, na busca da segurança pública e, por consequência, da liberdade e da qualidade de vida do cidadão gaúcho. E, para mim, uma vocação. Eu, desde criança, eu almejava incluir na Brigada Militar e tive a felicidade, a sorte e também muito esforço para chegar hoje à composição do Conselho Superior e estar labutando junto ao comando da corporação, né, ajudando a construir o destino dessa instituição que realmente faz parte, né, um dos símbolos do Rio Grande do Sul. Sim. Na atualidade, nós temos 2 editais abertos para concursos para soldado e para capitão. Então, um conselho para esses novos integrantes da Brigada Militar. Eu penso que como eu disse anteriormente, o trabalho policial ele requer vocação. A pessoa tem que gostar da atividade, tem que ter uma série de competências, né? Tem que estar disposta a muita renúncia, né? Renunciar de horários de lazer, renunciar de finais de semana, renunciar de horas de sono, né? Estar exposto não só aos riscos inerentes à profissão, aos riscos originados pelo meio criminal, mas também às intempéries, ao desgaste, né? De noites de frio e chuva e ausência de sono nos ocasionam, né? E aprender a admirar essa corporação, seja soldado ou coronel, né? Dar o seu melhor para que ela seja uma instituição forte, né? Uma polícia de Estado, né? Porque a sociedade, a vida é cíclica, mas uma nação forte ela é feita de instituições fortes. E a Brigada Militar, sem dúvida, é uma referência por ser uma instituição forte. Porque ela é formada de pessoas que querem uma instituição qualificada, uma instituição firme, uma instituição com alicerces muito sustentáveis. E eu acho que a Brigada Militar, ela, por isso, né, que eu referi que ela é um símbolo, né, porque ela faz parte da história do Rio Grande do Sul e sem dúvida vai se perpetuar por muitos anos, sendo um dos fatores que cada vez mais faz esse estado prosperar e cada vez ser uma referência, né, ao nível de Brasil e quem sabe até internacionalmente, né, que é o nosso objetivo, sermos reconhecidos como uma instituição policial de excelência. Sim. Major Caetano, um conselho para os futuros integrantes da Brigada Militar. Bom, acho que o coronel trouxe muito bem a questão da vocação, né? Certamente, se a pessoa tiver essa vocação, tiver entender que terá que passar por muitas frustrações diariamente, né? Por vários aspectos, como o coronel falou, inclusive por exemplo, né? Prender alguém
e em poucos dias essa pessoa estar solta novamente, né? Aquele sentimento frustrante de estar desempenhando bem o trabalho e por motivos outros não ver o, aquele resultado esperado imediatamente ali, né? Mas sabendo lidar com isso, entendendo que a frustração é um sentimento recorrente na nossa função, venha com sangue no olho, venha com a certeza de que será muito feliz. Tá? Terá uma segurança, soldado a coronel, terá uma segurança nas funções que fazem, terá uma segurança econômica também, né? O salário já está melhor, né? E terá reconhecimento, será bem recebido. Se vier de outro estado, pode ter certeza também que será bem recebido pelo povo gaúcho, né? E que se ele se esse profissional tiver o desejo de continuar se capacitando e tal, com certeza esses destaques que ele tiver aí levarão ele a galgar outras funções e que certamente será muito satisfeito, será muito feliz. É uma função que quem entrou gostando, né, já com esse pré-requisito de vocação, acaba desempenhando com tranquilidade e felicidade. Aquela máxima que utilizamos: quem corre porque gosta, não cansa. Né? Ao contrário, se vier só porque está interessado em ter uma estabilidade ou um salário um pouco vai dar uma estabilidade econômica, não vai ficar rico na Brigada Militar, né? E então não vai ser feliz na Brigada, não vai ser feliz em outra função também, porque precisa se encontrar. Então, se vier com esse pensamento de que é vocacionado e que vai se dedicar à sua função aí, com certeza o resto, né, vai ser bem recebido e se continuar trabalhando vai com certeza encontrar essa satisfação aí que nós encontramos. Então, nós vamos passar agora para as nossas considerações finais. João Marcelo. Não, só agradecer novamente o convite, a parceria, a amizade aí do Munhoz, agradecer o Coronel Stein pela presença, pelas palavras, o Major Caetano, dizer que é sempre bom revê-los, os colegas de profissão, os quais eu admiro, né, bem como meu amigo aqui, o Munhoz, e desejar a todos aí que estiver nos assistindo aí, isso que o Caetano falou, se for vocacionado, persista, insista, estude e venha congregar conosco nessa instituição maravilhosa que é a Brigada Militar, e se não for, não venha, porque o senhor será eternamente um infeliz. Então, é isso que a gente espera. Eu agradeço, desejo a todos aí muita saúde, sucesso e que possamos nos reencontrar novamente em um outro momento aí da nossa atividade. Coronel Stein. Agradecer a oportunidade da nossa Escola Superior da Brigada Militar, está nos dando para mostrar um pouco do trabalho que é realizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e dizer que nosso propósito, né, é servir a nossa sociedade, né, servir com qualidade, sermos uma polícia de excelência, corrigirmos aquelas questões que nós podemos melhorar, aprimorarmos aquilo que a gente pode contribuir. Enfim, como Comando Rodoviário, nunca deixarmos de frisar que nós somos parte da nossa gloriosa Brigada Militar. Então agradeço a oportunidade e estamos à disposição aí para demonstrar o trabalho que é realizado, como nós vivemos a segurança pública, como vislumbramos segurança pública, como vislumbramos, né, a necessidade da segurança pública como um dos fatores que conduzem à qualidade de vida e um estado mais seguro e, naturalmente, um estado mais próspero e melhor, que é o nosso objetivo. Obrigado. Quero agradecer também, Coronel, pela confiança, aos amigos pelo convite, a escola aí também, pelo esse espaço que nos foi aberto, né?
falamos aqui tanto de questões pessoais, mas especialmente da nossa atividade brigadiana, né? E no comando rodoviário, né? No batalhão rodoviário, daquelas questões que envolvem nosso dia a dia, né? Nós temos ali enfrentamento criminalidade, mas também lidamos com fiscalização de transporte, lidamos com trânsito, então, e é uma temática que ceifa, infelizmente, muitas vidas no mundo inteiro, e no estado do Rio Grande do Sul, nas rodovias estaduais, estamos juntos aí para mitigar ou reduzir esse número de sinistros que diariamente acontece. Muito obrigado a todos. Ok, então aqui nós, em nome da Escola Superior da Brigada Militar, agradecemos a presença de todos e desejamos que aqueles que nos acompanharam até aqui tenham gostado do programa, da temática, e lhes esperamos em uma próxima oportunidade. Até breve.